que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. É um prazer estar com você nesta noite para juntos meditarmos na palavra de Deus. Pegue sua Bíblia para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos a tua palavra. Senhor, abra os nossos corações para recebermos aquilo que tu tens a nos falar nesta noite. Ensina-nos pela tua palavra. Também, Senhor, redargue e corrige-nos naquilo que temos concepções erradas e ensina-nos, instrui-nos na tua justiça, Senhor. Ó Deus, edifica o teu povo e também salva almas e dá-nos esclarecimento e edificação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos ler 1 Samuel, capítulo 28.
Há algumas semanas estamos estudando sobre a vida de Samuel, depois sobre a vida de Saul, e hoje eu gostaria de encerrar o nosso estudo sobre Saul. Eu quero falar hoje sobre Saul e a médium de Endor. Semana passada nós falamos de como Saul começou a cair espiritualmente, o começo da derrocada de Saul, e hoje nós veremos como terminou tristemente a história do primeiro rei de Israel. Então, se você tem sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 28, vamos ler a partir do início do capítulo, para nós nos situarmos no contexto histórico. E diz assim: aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Agora vamos até o versículo 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher, e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim, pela necromancia, e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher lhe perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você me foi perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então, agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva, desde que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém, ele recusou, dizendo: não vou comer. Muito bem. Agora aqui no versículo 25. E no final ele acabou aceitando a comida. A mulher trouxe a comida a Saul, seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Temos praticamente todo o capítulo
28 do primeiro livro de Samuel. O que a Bíblia diz sobre sessões mediúnicas? Para responder a esta pergunta e para analisar o que aconteceu com Saul, eu vou seguir um texto que escrevi anos atrás para uma coleção que saiu no Brasil chamada O Império das Seitas, de Walter Martin. Quando o livro de Walter Martin foi traduzido para o português, ele foi traduzido em volumes, e este é o volume 4. E eu escrevi um capítulo neste livro. Então eu vou seguir aproximadamente o que eu escrevi neste capítulo sobre o assunto, analisando o que aconteceu com Saul. Porém, antes, deixe-me dar-lhe o background, o pano de fundo do espiritismo na Bíblia. Os povos do Oriente Médio praticavam diferentes tipos de espiritismo ou necromancia, isto é, consulta aos mortos. Antes de introduzir o povo de Israel na Terra Prometida, Deus fez sérias advertências contra essas práticas, pois os cananitas, ou cananeus, habitantes da terra, incluíam a necromancia entre suas práticas religiosas. Tais práticas foram condenadas por Deus por serem abomináveis aos seus olhos. O Senhor deu as seguintes instruções ao seu povo. A primeira que eu vou ler está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, houve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Uma outra instrução dada por Deus se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A prática da necromancia foi comparada por Deus à prostituição, por se tratar de uma violação da aliança de Deus com o seu povo. Era como se o povo fosse uma esposa infiel traindo o marido. Essas advertências tinham um caráter tão sério que o castigo imposto àqueles que violassem tais mandamentos era a morte. Veja, Levítico capítulo 20, versículo 6 e versículo 27. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros será morto. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Quero deixar claro aqui que a palavra necromante aqui usada na versão revista e atualizada é sinônimo de médium, e assim aparece em versões mais contemporâneas. A história do povo de Israel, povo de Deus, do Antigo Testamento, mostra como por várias vezes o povo desobedeceu a essas leis. Nas diversas ocasiões em que Israel apostatou da palavra de Deus e se entregou à idolatria, uma das principais manifestadas do seu desprezo por Deus e sua palavra era a prática da feitiçaria e da necromancia, a consulta aos mortos. Por outro lado, sempre que o povo se arrependia e se voltava para Deus, uma das primeiras providências que tomavam era a erradicação do espiritismo de toda forma de idolatria. A primeira parte do reinado de Saul, por exemplo, que foi um período de avivamento espiritual, você deve se lembrar, como nas semanas passadas nós falamos, como Saul foi cheio do Espírito Santo, e como ele foi humilde, e ele uniu o povo na luta contra os inimigos. Né? Então, na primeira parte do reinado de Saul, que foi um período de avivamento espiritual, sob a liderança do profeta Samuel, os feiticeiros e médiuns foram desterrados. Nós lemos isso aqui agora há pouco, aqui 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3.
Após a morte do profeta Samuel, porém, o próprio rei Saul, que há algum tempo vinha experimentando um período de declínio espiritual pessoal, conforme vimos na semana passada, recorreu a uma médium. A Bíblia diz que foi exatamente por ter procedido dessa maneira que o rei foi morto. Nós falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Então, o que nós temos aqui? Saul expulsa os necromantes, os médiuns, os feiticeiros, os adivinhadores da terra de Israel. A ordem era para matá-los, porém, Saul os deixou vivos. Embora estivesse expulsado de Israel, ele os deixou vivos. E agora, 1 Samuel 28 nos diz que Saul está num aperto, porque seus inimigos, os filisteus, se reúnem mais uma vez para a guerra. Saul está com medo. Saul está com medo dos seus inimigos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você a tem aí, e nós vamos analisar o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 28, ok? Vamos lá. No versículo de número 5, diz assim, que quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Então, Saul estava apavorado por causa do exército filisteu, por causa dos seus inimigos. Ficou com medo. Porque lembre-se que Saul agora estava afastado de Deus. Ele já não andava mais com Deus. O profeta Samuel até havia intercedido por ele, mas agora já havia morrido, havia falecido. Saul estava sozinho. Agora, o que aconteceu? Aqui diz então que Saul, nesta ocasião, quando ele se viu com medo, ele consultou o Senhor. Não é isso? Diz aqui que ele consultou o Senhor. Porém, Deus não lhe respondeu. Veja bem, preste atenção no texto. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. O que significa isso? Significa que Deus não lhe respondeu pessoalmente, Deus não falou com ele. Deus também não lhe respondeu por meio de urim, que seja a revelação sacerdotal. Urim era um instrumento usado pelos sacerdotes para mostrar a vontade de Deus, e Deus não lhe respondeu por meio dos sacerdotes. E também Deus não lhe respondeu por meio dos profetas também. Deus não lhe mandou uma revelação profética. Ou seja, em outras palavras, Deus se recusou a ouvir Saul. Porque lembre-se, Saul vinha há anos desobedecendo a Deus. Ele começou com aquela desobediência que vimos na semana passada, e ao longo dos anos ele continuou desviado de Deus, longe de Deus. E agora, na hora do aperto, ele recorre a Deus, e Deus diz nada. Não responde nada. Não lhe dá uma resposta pessoal à sua oração, não responde por intermédio dos sacerdotes e também não responde por intermédio dos profetas. Isso então leva Saul a desesperar-se. Ele se desespera, porque afinal Deus não fala com ele mais. Deus não fala com ele, Deus não lhe responde. O que fazer? O que fazer? Saul está com medo, Saul está desesperado, não tem resposta de Deus. O que ele faz então? Vamos ver. O próprio Saul, em primeiro lugar, reconhece que Deus se havia afastado dele. Ele diz no versículo 15 o seguinte: Deus se afastou de mim. Deus se afastou de mim. Na verdade, não foi Deus que se afastou dele, não é? Foi ele que se afastou de Deus. Mas ele entendia que a sua comunhão com Deus estava rompida por causa da sua desobediência, e que Deus não lhe havia respondido. Então, quando lhe foi recusada a resposta divina, foi que ele procurou a médium. Ou seja, como último recurso. No desespero, ele foi atrás de uma médium. E o texto bíblico, conforme nós já vimos, o versículo 3 diz que Samuel já era morto e todo Israel tinha chorado, tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Já falamos sobre isso. Antes da morte de Samuel, antes da morte de Samuel e da trágica consulta a médium, Saul havia, portanto, agido em conformidade com a ordem divina, expressa em Êxodo 22:18. E também em Levítico 20:27, que já citamos, que
os feiticeiros, adivinhadores, os médiuns deveriam ser mortos, deveriam ser apedrejados. Entretanto, Saul cometeu um erro, deixara viver os médiuns. Então, Saul recorreu a médium em extremo desespero e depois de Deus ter se recusado a responder-lhe pelos meios usuais. Conforme já vimos no versículo 6, não é? Nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Em outras palavras, o Senhor não lhe respondeu absolutamente, de modo algum. Já vimos que os sacerdotes eram os mediadores do povo, os representantes do povo perante Deus, e os profetas eram os representantes de Deus perante o povo. E Deus não respondeu por nenhum desses, muito menos a oração pessoal de Saul. E por que o Senhor não respondeu a Saul? Por causa da sua obstinada rebeldia e desobediência à vontade divina, que, conforme vimos na semana passada, já vinha acontecendo há muito tempo. E isso levou o Senhor a rejeitá-lo, conforme as palavras do próprio Samuel. Em 1 Samuel 15, 23, que também já lemos na semana passada, onde ele diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou, para que você não seja rei. Vê-se assim que Saul apelou a médium de Endor como o último recurso de um desesperado, em flagrante violação de uma lei divina que ele mesmo anteriormente procurara cumprir. A própria médium, quando chegou ali, Saul sentiu-se receosa quando descobriu a identidade de Saul, que se apresentara a ela disfarçado. Depois de o rei lhe ter assegurado que nenhum mal lhe aconteceria, a mulher deu início à sessão, evocando a presença de Samuel a pedido de Saul. É necessário notar que o rei não viu o pretenso Samuel, que se manifestou na ocasião. Quando ele perguntou à mulher, no versículo 3, o que você está vendo? O que você vê? Ela respondeu: vejo um Deus que sobe da terra. Insatisfeito com a resposta, ele inquiriu novamente: como é a sua figura? Ao que ela respondeu: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. A narrativa bíblica diz então, no versículo 14, que, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui quero enfatizar: entendendo Saul que era Samuel, Saul deduziu que o vulto que subia da terra, ao qual ele não via, era o profeta Samuel. Finalmente, a narrativa apresenta uma profecia feita pelo ente que Saul pensava ser Samuel, o qual vaticinou, no versículo 19: o Senhor entregará também a Israel com você na mão dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Será que essa profecia se cumpriu? Antes de responder, deixe-me dizer algo. Algumas pessoas podem alegar que o próprio fato de Deus ter proibido a comunicação com os mortos, a necromancia, é porque então é possível comunicar-se com os mortos. Será? Vejamos um exemplo. Deus também proibiu a idolatria. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele também diz: não farás para ti imagem de escultura do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as adorarás. Isso faz parte dos 10 mandamentos. E há várias outras condenações à idolatria na Bíblia. Então eu lhe pergunto: se Deus condenou a adoração a outros deuses, é porque existem outros deuses? Não, claro que não. Se ele condenou a adoração a ídolos, é porque estes ídolos realmente existem, os deuses representados por estes ídolos existem? Não, claro que não. A Bíblia diz que há um só Deus. Há um só Deus. Então, este Deus é o Deus a quem servimos. Por que então Deus proibiu a idolatria? A resposta se encontra, entre outras
passagens aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: o que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Preste atenção na resposta dele: não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. A questão não é que existem outros deuses ou ídolos, mas existem demônios, existem espíritos malignos que se fazem passar por outros deuses. E esse é o problema com a idolatria. Quando alguém idolatra a um deus falso, ele está, na verdade, idolatrando a demônios. E Paulo diz que quem sacrifica esses ídolos, esses deuses falsos, está sacrificando a demônios. Não é porque existem demônios. A mesma coisa com relação à necromancia. Quando Deus proíbe a consulta aos mortos, não é porque seja possível consultar os mortos, não é porque seja possível entrar em contato com eles. Não. O destino deles está selado. Uma vez a pessoa morre aqui, se ela tem Cristo, ela vai para o paraíso. Se ela não tem, ela vai para o inferno. A questão é que espíritos malignos, como no caso da idolatria, acabam se manifestando. E eu quero dizer também que há muitos casos de fraude, mas a parte da fraude, existem espíritos malignos que também se manifestam como se fosse a pessoa invocada ou evocada, e aquele espírito maligno é um espírito enganador e vai enganar as pessoas, afastando-os do verdadeiro Deus. E se Deus proibiu, nós não podemos fazer. Se Deus disse não faça, não podemos fazer. Se Deus disse não consulte, não podemos consultar. Agora voltemos aqui ao caso de Saul para ver o que aconteceu como resultado dessa sessão mediúnica, dessa sessão espírita. Será que a profecia desse suposto Samuel se cumpriu? Porque ele disse o seguinte: o Senhor entregará também Israel com você na mão dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Nós já vemos isso no versículo 19. Essa profecia não se cumpriu na íntegra, conforme passaremos a observar. Número 1. Saul não foi entregue na mão dos filisteus, ele se suicidou. Não foram os filisteus que o mataram, ele se suicidou. Isso está em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Você pode ver lá que no meio da batalha, ele, desesperado, vendo que iria perder a batalha, ele se matou. E ainda pediu também ao seu escudeiro que o matasse, mas este se recusou e ele então se matou. Samuel 31, vou ler versículos 3 e 4. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham estes incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Então veja bem, na verdade, não aconteceu o que esse ser, esse vulto que a mulher disse ser Samuel, que na verdade Saul nunca viu. Ele entendeu que era Samuel, ele pressupôs que era Samuel, ele deduziu que era Samuel. Havia profetizado que ele seria entregue na mão dos filisteus, mas na verdade não foi. Foi ele mesmo que se matou. Segundo lugar, seu corpo foi recolhido do campo de batalha pelos moradores de Jabes de Gileade. Está em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 11 a 13. Esses moradores de Jabes de Gileade eram israelitas e não filisteus, os quais, aliás, só ficaram com a cabeça de Saul, a qual eles deceparam. Então aqui já vemos que não se cumpriu esse aspecto da profecia. Outra coisa, também não morreram todos os filhos de Saul. A mulher havia dito: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ou esse vulto, através da mulher, disse isso: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Porém, não morreram todos os filhos de Saul. Ele tinha 6 filhos e 3 deles sobreviveram. Morreram na batalha Jonatas,
Abinadab e Malquizua, de acordo com 1 Samuel, capítulo 31, versículos 2 e 8. Porém, permaneceram vivos Isbosete, Armoni e Mefibosete, de acordo com Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 22, 8 a 10, e também capítulo 21, versículo 8. Veja bem, mais um aspecto da profecia que não se cumpriu. Você e seus filhos morrerão. Não, nem todos os filhos morreram. 3 morreram na batalha e 3 continuaram vivos. 3 sobreviveram, ok? Além disso, Saul e seus filhos não morreram no dia seguinte, conforme esse ser disse. Este ente que apareceu lá disse: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Preste atenção. Saul e seus filhos não morreram no dia seguinte, conforme essa profecia, mas cerca de 18 dias mais tarde. Estes fatos tornam essa profecia uma flagrante contradição com o testemunho divino a respeito de Samuel, pois está escrito, conforme nós já vimos anteriormente, que o Senhor era com Samuel e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso está em 1 Samuel 3,19. Deus sempre honrou a palavra de Samuel. Tudo que Samuel falava se cumpria, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem em comunhão com Deus, ele era instrumento de Deus. Por isso Deus sempre honrou o que ele falava, ele nunca deixou uma de suas palavras cair por terra. Porém, aqui nós vemos que esse falso Samuel profetiza: amanhã vocês estarão comigo, e na verdade a batalha não foi no dia seguinte, não foi no dia seguinte que Saul e seus 3 filhos morreram, mas sim cerca de 18 dias depois. É claro, portanto, que não foi Samuel quem se manifestou em Endor. Tudo não passou de uma fraude ou de artimanha de um espírito maligno. Finalmente, Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde estava o verdadeiro Samuel. Conforme este ser disse: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Não, Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde estava o verdadeiro Samuel, pois Samuel se encontrava no paraíso, conforme prometido por Deus em sua palavra. Aqueles que o temem. Veja, por exemplo, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E também Lucas 23, 43. Sobre o rei Saul, entretanto, foi pronunciado o juízo divino. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, encontra-se explicitada a causa de sua morte. Vamos à Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium. Tá claro. Saul morreu por 2 motivos principais. Primeiro, porque ele havia transgredido contra a palavra do Senhor. Ele havia pecado, porque ele havia desobedecido. Ele não tinha guardado a palavra do Senhor. E a segunda causa da sua morte foi porque consultou uma médium. Então está claro que aquela sessão mediúnica foi, na verdade, algo maligno, porque só resultou em desastre para a vida de Saul. As profecias feitas ali por aquele falso Samuel não se cumpriram da maneira como foi falado, e a Bíblia atribui a morte de Saul ao fato de ele ter consultado essa médium em clara desobediência, em flagrante desobediência à palavra de Deus, que havia proibido tais consultas. Então é impossível que Saul tenha ido para o mesmo lugar que Samuel. Não, ele era um homem desobediente. Ele não foi para o paraíso. Ele estava vivendo em total apostasia, total afastamento de Deus. A desobediência sempre traz o juízo divino. A consulta aos mortos é proibida por Deus, e qualquer tentativa de se estabelecer contato com eles é desobediência aos preceitos de Deus.
e suas trágicas consequências não se farão esperar. Atente para a exortação do profeta Isaías, que diz, veja comigo, Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Tome a sua Bíblia novamente. Isaías, profeta Isaías, já perto do final do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20, que diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aqui são perguntas retóricas, não é? Será que vamos consultar médiuns e adivinhos em vez de consultar a Deus? Essa é uma pergunta retórica. A outra, a favor dos mortos se consultarão os mortos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Claro que aqui a resposta é não. E agora veja o que ele diz. A lei e ao testemunho, ou seja, a palavra de Deus. Vá à palavra de Deus, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Tá claro. Então, aquela consulta a médium foi a derrocada final de Saul, o fim de Saul. Poucos dias depois de ter consultado a médium, ele pereceu no campo de batalha, não porque o mataram, mas porque ele acabou se matando em meio ao desespero. Mas veja, ele só consultou a Deus depois que Deus já havia se negado a respondê-lo. Ele só consultou a Deus no momento de desespero. Ele havia vivido anos afastado de Deus, anos longe de Deus. E agora ele consulta a Deus e Deus não lhe responde, nem por sonhos, ou seja, não responde a sua oração, não lhe dá uma revelação pessoal, nem por meio dos sacerdotes, não lhe dá uma revelação sacerdotal por meio do Urim, e tampouco por meio dos profetas. Deus não lhe dá uma revelação profética. Então, no desespero, ele vai e consulta aquela médium. O resultado foi desastroso. Mais um desastre da vida de Saul, verdade. E a profecia feita por aquele ser que se apresentou ali, aquele espírito maligno que se apresentou ali como Samuel, na verdade, não se cumpriu, conforme nós acabamos de ver. Então, quando você tiver alguma situação difícil na sua vida, quando você tiver sem direção, não sabendo o que fazer, não recorra a tais recursos, ok? Não vá atrás de tais recursos, não vá atrás de adivinhadores, necromantes, cartomantes, médios, etc. Vá à palavra de Deus, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão o alvorecer. A Bíblia mostra claramente que os mortos não se comunicam com os vivos. Você vê isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, onde o rico pediu que Lázaro voltasse e advertisse seus irmãos sobre o lugar de sofrimento no qual ele estava, para que eles não fossem para lá. E Abraão lhe disse, não, ele não pode voltar. E ele não vai ressuscitar para voltar lá. Não falou nem de reencarnar, falou de ressuscitar. Mas ele falou, não pode voltar. E também Hebreus 9, 27, que diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois que o homem morre, ele fica aguardando o juízo final. Ou ele vai para o paraíso e fica lá aguardando o dia da ressurreição, ou ele vai para o Hades, o inferno, onde ele também ficará aguardando o dia da ressurreição, ou seja, o dia do juízo, em que os homens prestarão contas a Deus. Então, não há volta. Não há volta e não há comunicação entre mortos e vivos. Então, aqui fica claro, pelo que nós vimos neste texto, que consultar uma médium implica em não consultar ao Senhor. Então, uma desobediência clara e uma abertura para uma manifestação
demoníaca, para a manifestação de espíritos malignos. Então, cuidado. Como eu disse antes, quando você estiver indeciso, quando você não souber que direção tomar, recorra à palavra de Deus e somente à palavra de Deus. Ore ao Senhor em nome de Jesus e Ele lhe mostrará o caminho a seguir. Ele lhe mostrará o caminho a seguir. Deus abençoe ricamente a sua vida e que nós, mais uma vez, possamos aprender preciosas lições através da vida de Saul. Como eu disse na semana passada, a gente aprende não só com quem fez coisas certas na Bíblia, mas também com quem fez coisas erradas. Aprendemos com os erros de outros para que nós não repitamos os mesmos erros. Sejamos fiéis ao Senhor, não façamos como Saul, que só se lembrou do Senhor na hora do desespero. Depois de muitos anos de desobediência, ele buscou o Senhor no desespero e Deus disse, agora já não. E aí então ele fez uma loucura. Não faça isso, seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Se você está afastado do Senhor por algum motivo, alguma razão levou a se separar de Deus, volte hoje mesmo para o Senhor. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, faça isso agora. Entregue sua vida a Jesus e Ele perdoará os seus pecados. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você será salvo, conforme promete a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Faça isso agora. Eu gostaria de orar por todos que nos assistem, para que Deus nos ajude a ser fiéis. Depois eu gostaria de orar com aqueles que querem reconciliar-se com o Senhor, que querem entregar sua vida ao Senhor, para experimentar a vida de abundância que Cristo nos dá. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelos exemplos, histórias que encontramos na Tua palavra, que nos ensinam lições preciosas, como a vida de Saul. Tragicamente, Senhor, ele terminou mal, e terminou tragicamente mal. Ó Senhor, que nós possamos aprender para não cometer os mesmos erros de Saul, que começou bem, como um homem humilde, como um homem de espírito quebrantado, um homem que queria a conciliação, que queria a paz, mas que depois se ensoberbeceu. E a Tua palavra diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a queda. Oh Deus, ajuda-nos a não entrarmos neste caminho, o caminho da desobediência, o caminho da soberba, o caminho de acharmos que não dependemos, não precisamos de Ti, que somos autossuficientes. E perdoa-nos pelas vezes que temos sido autossuficientes, que temos desobedecido a Tua palavra. E tem misericórdia de nós, perdoa-nos, restaura-nos em nossa comunhão contigo. Eu oro por aqueles também que estão afastados do Senhor nesta noite, para que o Senhor toque seus corações, para que eles voltem para Ti, e o Senhor os possa perdoar, restaurar e reconciliar contigo, Pai. E aqueles de nós que estão sendo fiéis ao Senhor, mantém-nos assim. Sabemos que não é pela nossa própria força, não é pelas nossas obras, mas é pela Tua graça, única e exclusivamente pela Tua graça. Ajuda-nos a manter-nos fiéis a Ti, Senhor, e conserva-nos fiéis assim até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de orar com você que deseja reconciliar-se com o Senhor. Faça esta oração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho andado longe dos Teus caminhos, em desobediência à Tua palavra. Mas hoje, aqui e agora, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, me perdoa todos os meus pecados e me purifica com Teu sangue e me restaura, me reconcilia contigo e me recebe e me ajuda a Te servir fielmente todos os dias da minha vida. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Domingo que vem estaremos de volta com o nosso culto às 5 horas da tarde aqui em Los Angeles e 10 horas da noite, horário de Brasília. Assista, compartilhe com seus amigos, dê um like, faça um comentário lá no nosso YouTube ou nosso Facebook da Pibra, e também
terça-feira estaremos de volta com a nossa célula e eu quero encorajar você a assistir a célula desta terça-feira que passou, porque foi muito bom. Tivemos uma entrevista com um missionário sustentado pela Bíblia, que foi missionário transcultural, já na China, na Tailândia, Camboja, e agora está se preparando para ir para a França. E quinta-feira, claro, estaremos também de volta aqui com o nosso estudo bíblico continuando. Falaremos sobre o fim da vida de Samuel e sobre o começo da carreira de Davi. Deus te abençoe grandemente.